Alguma vez você já pensou em acelerar um vídeo que você estava assistindo e ficou preocupado se isso ia atrapalhar o seu aprendizado? Em vários momentos eu também tive essa dúvida. Porém, eu percebi que acelerar a forma que eu assistia conteúdo teórico foi uma das melhores decisões que eu tive dos meus estudos. E eu convido você também a ficar até o final do vídeo, que eu vou colocar uma dica bem legal no fim sobre como a gente consegue adaptar a velocidade de reprodução de qualquer vídeo. Gente, hoje em dia é muito mais bonito e é muito mais comum falar sobre desacelerar. Só que se você é uma pessoa comum, igual eu sou, eu tenho certeza que tempo não é uma coisa que sobra no seu dia a dia. Então, a gente tem que estar sempre buscando maneiras de otimizar os nossos estudos. E isso inclui otimizar o nosso tempo. Por isso, eu optei sempre por fazer uma troca, que era uma troca dos conteúdos escritos para os conteúdos gravados, principalmente videoaulas. Por causa disso, eu consegui acelerar as reproduções que eu estava assistindo. No começo eu tive muito medo. Eu tinha medo principalmente de aprender de uma forma pior. Porém, ao longo do tempo eu percebi que isso foi uma das melhores decisões que eu tomei. E você não precisa acreditar só em mim. Você também pode ver depois, baseado em ciência, com a bibliografia que eu vou deixar aqui embaixo, que eu usei para montar o roteiro desse vídeo. Se você chegou até aqui, muito prazer, meu nome é Matheus e hoje eu vou trazer mais uma dica de estudo aqui no meu canal. Vamos lá! Gente, principalmente no pós-pandemia, ensino remoto ele ficou cada vez mais corriqueiro e ele chegou para ficar. Porque as aulas ficam gravadas, elas permanecem por mais tempo disponíveis, é mais barato também para quem faz esse tipo de aula, então o ensino à distância se tornou uma realidade. Talvez você, assim como eu, tenha passado por uma época de faculdade que acabou lidando com estudo teórico por ensino à distância. E foi uma adaptação difícil, mas hoje já não tem como a gente correr disso mais. Com isso, a partir do momento que a gente recebe cada vez mais conteúdos gravados, a gente tem a possibilidade de aumentar a velocidade de reprodução. E isso é muito tentador, porque a gente conseguiria ver mais coisa em menos tempo. Porém, junto a gente vem com aquele medo, com aquela armadilha. Será que eu fazendo isso eu vou ter uma retenção pior do que eu estou estudando? E acredita, esse estudo aqui mostrou que os alunos que assistiam vídeos em 2 vezes, eles tinham a impressão que estavam aprendendo menos e retendo menos informação. Porém, os testes posteriores mostraram que isso não é verdade. Então, muitas vezes a gente acaba subestimando a capacidade que nós temos de reter informação mesmo em velocidade acelerada. Vamos fazer um exercício aqui comigo primeiro de tudo. Puxa na sua cabeça 10 palavras aleatórias. Depois que você tiver pensado nessas 10 palavras aleatórias, fale elas. Eu tenho certeza que a velocidade que você pensou e a velocidade que você processou essas palavras, ela foi muito superior à velocidade que você falou. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma capacidade de falar, de expressar o que a gente pensa através da fala, de uma forma mais lenta do que a forma que a gente consegue pensar em algum assunto. Ou seja, a partir do momento que a gente fala, a gente já está expressando uma velocidade reduzida comparável àquela que a gente consegue receber informação. Além disso, surpreendentemente, também mostrou alguns estudos que quando a gente faz o consumo de vídeos em velocidade acelerada, a gente reduz um efeito chamado de mind wandering. O que é isso? Nada mais é do que aqueles devaneios que a gente tem quando a gente viaja no meio de uma aula. Por exemplo, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque acontece muito comigo até hoje. Às vezes a gente está focado assistindo algum assunto, assistindo uma aula, de repente a nossa cabeça vai longe, vai muito longe, a gente pensa em um negócio nada a ver com nada, que não tem nenhuma relação com aquele ambiente. Depois de algum tempo a gente volta, e quando a gente volta, a gente percebe que perdeu tudo que foi falado na aula naquele momento que a gente estava viajando. E isso é mais comum do que a gente imagina. Porém, o que a gente viu também? Os estudos mostraram que a partir do momento que a gente está assistindo a aula de forma mais acelerada, a gente fica mais engajado no conteúdo. Então esses momentos de devaneio, esses momentos de mind wandering, eles são menos frequentes. A gente fica mais focado, a gente absorve mais e a gente divaga menos do conteúdo que a gente está assistindo. Outra coisa que é muito importante de citar é que a partir do momento que a gente consegue otimizar o nosso tempo de estudo de teoria, a gente economiza na teoria para poder focar no que mais importa, que é a prática. Eu já falei isso antes e eu vou repetir. A prática é muito mais importante do que a teoria. Se a gente consegue economizar o tempo que nós gastamos estudando teoria, a gente consegue estudar mais prática. Por exemplo, a gente consegue fazer mais exercício porque a gente economizou tempo na teoria. E acredita em mim, cara, é muito, mas muito mais proveitoso se você tem uma prova para fazer, você, por exemplo, fazer 50 exercícios de um assunto do que você ver a mesma aula 5 vezes. A taxa de retenção, ela é muito maior. Então, se a gente otimiza o tempo que a gente gasta na teoria,
o que que acontece? Sobra mais tempo para a gente praticar depois e a fixação no final é melhor. Ou seja, a partir do momento que a gente otimiza a forma que a gente assiste a teoria, a gente consegue, acima de tudo, eficiência, que é o quê? Ter um estudo otimizado, com mais tempo e melhores resultados. Ou seja, a gente economiza o tempo que a gente estuda, a gente economiza tempo na teoria, a gente foca na prática e no fim das contas o resultado, a retenção é maior. Mas uma pergunta que acaba sendo muito válida é aquilo: até quando que é seguro a gente acelerar uma velocidade de reprodução? Praticamente toda a bibliografia que eu deixei aqui embaixo, eles convergem que um ponto de aumento de 50% na velocidade de reprodução ele é seguro, ou seja, a gente sai de uma velocidade de 1x até 1.5x. Porém, alguns estudos e algumas bibliografias também mostram que até 2x a gente tem uma retenção satisfatória, sem perda de informação do que a gente está vendo, tá? Mas é claro que isso é uma experiência muito pessoal. Eu, por exemplo, a maioria das coisas que eu consumo é em velocidade de 2x, ou seja, 2 vezes a velocidade de reprodução normal. Porém, também tem um fundo que é muito peculiar, que é o quê? Dependendo de como que essa informação é passada, depende da densidade dessa informação, depende da forma que o professor passa essa informação. Eu, por exemplo, alguns temas já estudei em até 3x, sem ter nenhuma perda de compreensão e tendo um resultado satisfatório depois. Mas é claro, se você vai ver uma coisa que você está tendo um contato pela primeira vez, ou que é um assunto muito mais complicado, que tem muito mais conceito, às vezes velocidades menores são mais satisfatórias. Mas, de novo, é uma experiência pessoal de cada um. Porém, o que os estudos mostram é que até 1.5x praticamente todos convergem numa taxa de retenção igual ou até melhor do conteúdo, enquanto alguns levam até 2x sem nenhum tipo de problema. A partir de 2x em diante, alguns já mostram que tem uma perda de retenção, principalmente 2.5x em diante. Mas, de novo, é o que eu falei, vai muito da experiência pessoal de cada um. Então, o que é o principal? A gente consegue ter um estudo em menos tempo, a gente consegue ter uma melhor eficiência do nosso tempo enquanto a gente está estudando, a gente consegue manter um engajamento melhor no tema que a gente está estudando e a gente consegue focar mais tempo no que realmente importa, que é praticar os temas a partir da forma que a gente economiza o tempo que nós gastamos no estudo teórico, acelerando os vídeos que a gente assiste. Porém, eu sei que não é todo mundo que consegue acelerar logo de cara. Eu, por exemplo, tenho amigos que eles não toleram de forma alguma tentar acelerar algum tipo de vídeo que eles estão vendo. Justamente porque eles têm essa impressão que falam, nossa, eu sinto que eu não retenho o que eu estou assistindo. Porém, eu acho que é um teste que vale muito a pena fazer, porque é uma ferramenta de otimização de tempo que é muito positiva no nosso dia a dia. Uma dica que eu trago, que pode te ajudar bastante, é tentar fazer um aquecimento auditivo. Ou seja, em vez da gente pegar e subir um vídeo direto de 1 para 2x, a gente vai fazendo uma subida gradual, tá? Porém, você pode até falar, putz, Matheus, mas aqui o site que eu uso, de 1 ele já vai para 1,5, de 1,5 ele já vai para 2. Aqui eu vou trazer uma dica bem legal, que é uma extensão para navegador que você pode usar em qualquer tipo de vídeo, em qualquer tipo de site, que é essa extensão aqui, o Video Speed Controller. Está disponível nas lojas de extensões dos principais navegadores, como Mozilla Firefox, como Chrome, por aí vai. A partir do momento que você usa essa extensão, você consegue acelerar ou reduzir a velocidade de qualquer vídeo em qualquer site, até mesmo naqueles vídeos que não tem opção de você acelerar. Com isso, você pode ir fazendo um aumento mais lento e mais gradual. Por exemplo, em vez de você sair de 1 para 1,5, você pode sair de 1 para 1.1, para 1.2, para 1.3 e ir aumentando gradativamente até você ir se adaptando a esse aumento de velocidade e chegar num ponto que você acha que é satisfatório para você. Então, gente, o que eu tentei trazer aqui é mais uma ferramenta, é mais uma possibilidade para tentar otimizar os nossos estudos no dia a dia, tá? Eu sei que muitas vezes tentar economizar tempo em videoaula, a gente pode ficar um pouco preocupado, mas nos fins das contas é um aliado muito poderoso para a gente otimizar o nosso tempo de estudo, que é cada vez mais escasso. Economizar o tempo que eu gastava com teoria me ajudou muito, me ajudou a ter resultados melhores e a ter taxa de retenção do conteúdo que eu estudava bem melhor. Ou seja, eu tive mais eficiência, eu consegui estudar melhor e mais em menos tempo. Então, se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal. Tudo que eu trago aqui é tentando ajudar e compartilhar um pouco de experiência que pode tentar ajudar vocês também. E principalmente, a maioria das coisas que eu trago aqui foram preocupações que eu tive, mas que eu consegui desvendar ao longo do tempo e estou tentando tirar também, que eu imagino que vocês possam passar por algo parecido.
Se esse conteúdo foi útil para você, se essa conversa foi boa, considere se inscrever aqui no canal e deixa um like aqui embaixo também. Isso mostra que o vídeo foi útil e me ajuda também a produzir mais conteúdo para vocês. Lembrando mais uma vez, se você quiser ler mais sobre as fontes que eu tirei para conversar isso com vocês, aqui embaixo na descrição eu deixei 5 artigos, que são artigos indexados que trazem estudos que foram a base para montar o roteiro desse vídeo. Foi um prazer ter mais essa conversa. Deixa um comentário aqui embaixo se você quiser conversar, eu comento e respondo todos também, tá? E foi uma satisfação ter mais essa conversa com vocês. Um abraço e até a próxima!